Eu vou deixar salva essa live, então se você quiser ver a live depois, vai ser uma live mais de perguntas e respostas. Bom, entraram as perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos falar um pouquinho. Perguntas dos stories. Bom dia! Deixa eu ver quem já chegou aqui. Oi, Suzy! Como é que tu tá, meu amor? Flávia, bom dia. Deixa eu dar. Tiago, bom dia. Empório Bem Me Quer Low Carb. Leonardo, Bruna, Luiz, Mari, tudo bem, querida? Bom dia. Karen, bom dia. Bom, assim, eu entrei no horário errado, né? Porque eu não conseguia, minha conexão tá muito ruim. Aqui em Porto Alegre tá chovendo bastante e a conexão não tava entrando. Então, meu celular não tava feliz. Eu troquei e acabei me atrasando, enfim. Então, eu vou fazer uma live um pouquinho mais curta e vou fazer uma live de consulta marcada contigo na sexta. Ai, que bênção, que bom. Então tá bem, Suzy. Carelli. A Rose, que eu acho que é a que constou comigo ontem. Acho que é. Vamos ver. Patrício. Normerinda. Doutora Márcia, ó, tem bastante gente entrando, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos fazer uma live. Carel Lídia, olha que lindo. Ah, Nancy, minha colega. Oi. Como é que faz para marcar a consulta? Então, assim, no link da minha bio tem um link que vai direto pro meu consultório. Então, vai direto pra minha secretária. Minha secretária se chama Sabrina. Não é uma secretária presencial. Então, na pandemia, eu acabei com a secretária presencial, porque não podia. Meu consultório não é tão grande assim. Então, tinha um monte de regras no prédio onde eu atendo. Então, não podia ficar mais de duas pessoas no espaço que eu tinha. E aí, eu acabei com a recepção, eu acabei fazendo a sala dos injetáveis, que eu dei uma ampliadinha e tal. Então, na pandemia, eu dei essas modificações. Então, eu tenho uma secretária, que é uma secretária virtual. Então, ela não fica aqui em Porto Alegre. Ela fica na casa dela, é uma menina. Que faz serviço para mais de 20 pessoas, entre médicos, fisioterapeutas. É bem interessante, porque a gente dá emprego para alguém que está longe e, ao mesmo tempo, a pessoa acaba fazendo um trabalho que no presencial tem toda a questão, mas como eu atendo poucas pessoas e muito tempo, a secretária acabou saindo e aí ficou só o técnico de enfermagem que vai lá no consultório, que vai aplicar, junto com a enfermeira, os protocolos. Então, no link da minha bio vai direto pra Sabrina. A Sabrina é a menina que marca, tá? Então, às vezes ela demora um pouquinho, eu sempre falo isso, porque ela atende mais de 20 fisioterapeutas, nutricionistas, enfim, é uma moça que faz esse trabalho. Então, mas ela marca, ela faz as marcações, enfim, ela dá as orientações, ela já sabe mais ou menos como é o trabalho, ela já tá comigo já faz mais de um ano. Então, ela faz todo esse tipo de marcação de consulta, enfim. Como é que a consulta funciona? A primeira consulta é uma consulta muito mais demorada, dependendo do paciente, então eu demoro mais ou demoro menos, né? E aí a gente analisa várias coisas, eu converso bastante, eu vejo mais ou menos, eu faço uma leitura do paciente na primeira consulta. E a partir dali a gente faz mais ou menos um plano terapêutico, né? O que a gente vai fazer nas próximas consultas. Mas é uma consulta bem completa, assim. Eu gosto de abordar toda a vida do paciente. Então, meu questionário tem questionário, já respondendo, vai conversando, enfim, eu sei mais ou menos um pouco da história. Eu acho que isso é muito importante. Eu coloquei o TPM ali, mas eu acho que assim, uma coisa bem interessante, né, em relação a essa medicina funcional e essa medicina tradicional. As pessoas perguntam muito isso, né? Qual é a diferença da medicina funcional, da medicina integrativa para a medicina tradicional? E aí eu coloquei ali o assunto TPM e eu fiquei pensando, né, como é que se aborda essa questão através da medicina funcional e através da medicina tradicional. Então eu vou dar um exemplo de como é que a medicina tradicional trata, por exemplo, qualquer coisa hormonal. A medicina tradicional, e a gente aprende isso, a Rose foi ontem
A minha paciente que eu demorei 4 horas. Às vezes eu demoro, eu falo isso aqui e as pessoas acham que é mentira, né? Então ontem eu sempre marco a primeira consulta de 2h30 a 3 horas, né? Eu sempre marco com esse intervalo porque eu sei que vai demorar. Umas pacientes demoram 1 hora e pouco, outras pacientes demoram 4 horas, como foi ontem. E aí ontem eu desmarquei a última consulta porque a Rose me tomou o tempo. E foi sensacional, porque assim, dependendo da demanda do paciente. Se o paciente tem muita demanda, eu vou demorar mais, é óbvio. E se o paciente tem pouca demanda, eu vou demorar menos. Então, a consulta a consulta que eu tento fazer é uma consulta muito individualizada. Ela é uma consulta muito específica para você. Então, assim, tem gente que vai demandar mais e tem gente que vai demandar menos e tá tudo certo. Não é que um é melhor que o outro, ou um deixa de ser melhor ou tá pior. Não importa. Não quer dizer que a Rose, que foi ontem, tá mais doente do que outra pessoa. Não porque eu atendi ela em 4 horas. Não. É porque a consulta demandou mais. E eu, como se pagasse pra falar, tava ralada, né? Porque eu falo muito. E ela também falava bastante, então foi uma consulta ótima, porque a gente consegue entender, consegue dar esse feedback pro paciente, consegue mostrar pro paciente o que tem que ser feito, porque, como eu digo, a medicina funcional, ela trabalha muito com a autocura. Então, se você não entender que o processo parte de você, se você não compreender que eu vou ser só vamos dizer assim, eu vou ser só um apoio, eu vou ser só uma coadjuvante, né? Então, quando tem o Oscar lá, tem o prêmio do ator principal e do ator coadjuvante, que é aquela pessoa que não é o principal, mas ele faz parte muito da trama, né? Ele participa muito da trama, mas ele não é o ator principal. Então, eu não sou a atriz principal, eu sou a atriz coadjuvante, né? Eu vou estar junto com o paciente nessa jornada, nesse filme, né? Nessa trama toda que a gente vai desenvolver ao passar do tempo, mas o ator principal, o artista principal não sou eu. Eu só vou fazer só um degrau para que essa pessoa consiga subir e alcançar o que realmente ela procura, o que realmente ela tem como objetivo. Então, isso é muito interessante que a gente fale, né? Eu considero muito assim. Mas voltando ali, ó, a Nancy, vamos ver o que o pessoal falou. Entrou muita gente já. Vamos ver aqui, peraí. Como faço para marcar consulta? Então, eu já falei. A Nancy falou: oi, Gabi, linda. Bom dia, meu amor. Lindo dia para você, doutora. Muito obrigada. Ó, a Ana. Olha, tem bastante paciente meu aqui, hein? A Ana também, né, Ana? Que bom que tu tá aí, meu amor. A Ana é uma paciente muito querida que tem uma doença autoimune e tá revertendo a doença autoimune dela, né? Então, porque ela é a atriz principal, né? Eu sou só coadjuvante, eu só oriento ela, mas ela é realmente a atriz principal de tudo isso que tá acontecendo na vida dela. Uma doença autoimune grave, né? Mas que ela conseguiu reverter, ela tá nova, né? Isso é maravilhoso. Trabalha com pós-bariátrico, trabalho bastante, principalmente com os injetáveis, né? Então, pós-bariátrica é uma das coisas que eu gosto também de trabalhar, né? Com a questão da reposição de vitaminas e minerais. A ortomolecular ajuda muito os pacientes pós-bariátrica, então a nutrologia, a ortomolecular estão super, vamos dizer assim, são super coesas, né, para os pacientes pós-bariátrico. A Lia perguntou qual o valor da consulta. Fala com a Sabrina passa tudo. Tem valor da primeira consulta e depois as demais consultas tem valor menor, porque elas demoram um pouquinho menos. Então, o valor das outras consultas é um pouquinho menor. Então, conversa lá com a Sabrina, que a Sabrina passa tudo. Bom dia, meu amor. Vamos continuar, então. Tá bem, vamos continuar. Então, assim, ó. Então, qual é a diferença? Então, vamos pensar no seguinte. Se a gente for num médico tradicional e você levar toda a sua parte hormonal, o que acontece? O médico vai olhar, vai ver se você tá com alguma deficiência hormonal, e a gente tá falando de todos os hormônios, tá? Vamos falar de cortisol, vamos falar de estrogênio, de progesterona, de testosterona, de hormônio da tireoide, a gente tá falando de todos os hormônios. Então, ele vai olhar lá, vai ver se tá faltando algum hormônio, o que ele vai fazer? Ele vai repor esse hormônio e tá tudo certo. Né? Isso é o que o endocrinologista, que é o médico que faz essa parte, principalmente de regulação hormonal, trata assim. Então ele olhou lá, tá com baixa testosterona. O que ele faz? Passa testosterona e fim de linha, segue a vida, toca o baile pra frente. Qual é a diferença, então, dessa medicina tradicional clássica para a medicina funcional integrativa, para essa medicina que a gente faz, que é uma medicina personalizada? É importante repor? Talvez seja,
Aí eu vou falar de 2 casos agora para vocês entenderem bem do que eu tô falando. Mas muito mais importante do que tratar, do que repor, é descobrir e tratar a causa. Então vamos dizer assim, o paciente está com testosterona baixa. Então o homem, tá? Vou botar homem e mulher, mas vou botar mais um homem porque é mais compreensível, né? A gente vê muito com testosterona. E mulher a mesma coisa, mas enfim. Então a gente tem um homem de 50 e poucos anos com a testosterona baixa que vai lá no endocrinologista, o endócrino vê, faz os exames, vê que a testosterona tá baixa e ele vai lá e passa a testosterona, passa uma Nebido, que é de 3 em 3 meses, ou passa um gel de testo, ou passa outro éster de testo, enfim. Hoje tem uma infinidade de formas, ou até o implante, né? Que tem uma infinidade de formas de reposição de testosterona. O que é importante? Né? O importante é que você entenda que aquela testosterona baixa, ela é um sintoma de algo que está acontecendo com o seu corpo. E eu vou dar um outro exemplo. Resistência insulínica. A resistência insulínica, o excesso de insulina, a síndrome metabólica, a resistência insulínica, ela está muito relacionada nos homens com o aumento de uma atividade enzimática que se chama aromatase. Então, a resistência insulínica aumenta a aromatase. E o que a aromatase faz? A aromatase ela é responsável pela conversão da testosterona em estrogênio. Então, a testosterona vai baixar porque ela está sendo convertida na via que utiliza a aromatase em estrogênio. Então, o que é importante entender? Que o problema não é a falta da testosterona. O problema é a conversão da testosterona em estrogênio por resistência insulínica e por aumento da aromatase. Quando você faz isso, a mulher é a mesma coisa. Só que a mulher, a resistência insulínica, ela não só aumenta a questão do estrogênio, né, essa conversão, mas ela também aumenta a testosterona porque ela ativa uma outra enzima, que é a 17-20-liase. O que a 17-20-liase faz? Ela faz essa conversão de aumento da testosterona também. Então ela consegue fazer com que aumente a testosterona e a testosterona aumenta o estrogênio, mas a predominância é de testosterona em muitas mulheres que têm resistência insulínica. Então a gente vê a SOP, que é a síndrome dos ovários policísticos, ela está muito relacionada com o aumento da testosterona. Também tem aumento do estrogênio. Por quê? Porque a síndrome dos ovários policísticos, ela se caracteriza por vários sintomas, entre eles excesso de peso, depressão, problemas de fertilidade. Então, excesso de peso, depressão está muito relacionado com a questão da testosterona. E infertilidade está muito relacionado com a conversão também em estrogênio, porque o estrogênio também está aumentado na síndrome dos ovários policísticos, porque é o que acontece? Se tem excesso de estrogênio, tem baixa de FSH e LH, que são os hormônios que estão lá estimulando a questão da maturação dos folículos. Então, é muito importante que você entenda que tudo está interligado. Se você está com aumento de estrogênio, baixa de progesterona, aumento de testosterona, não é a questão de você repor progesterona. É a questão de você tratar lá a causa, lá o início. E essas causas, elas estão relacionadas muito dentro da medicina integrativa a 5 coisas que eu vou falar agora. Tá muito complexo, tá muito difícil, eu tô falando, falem aí, tem muita gente que já entrou, muita gente que já saiu. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Essa diferença entre a medicina funcional e a medicina integrativa para a medicina clássica? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Que a gente tem que tratar realmente a causa dos sintomas da baixa de testosterona ou do aumento da testosterona, do aumento do estrogênio. Então, tudo isso a gente tem que entender que são processos que mesmo com a reposição não vão ser resolvidos. A gente precisa resolver a causa. Excelente, explicação super clara, então tá bem. Então eu vou continuar. O que eu tava falando é o seguinte, só deixa eu ver aqui. Estou com artrite reumatoide, o que devo fazer? Meu protocolo de autoimunidade, marca uma consulta que a gente vai começar pelo básico, que é a alimentação. Então na primeira consulta eu sempre falo muito sobre alimentação. A alimentação é a base de todas as doenças, então a gente começa pelo intestino e isso é fundamental para o início do seu processo de cura da artrite reumatoide. A gente diz cura, mas é reversão. A artrite vai ficar com você para sempre. A única diferença é que você pode nunca apresentar os sintomas, porque você vai entrar em remissão completa da doença.
Tá bem? Vamos lá, vamos continuar. Então, o que eu tava falando? Ah, legal, um monte de gente colocou, ó, explicação foi clara, excelente, sim, bom dia, sim, 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 maravilhoso. Então, vamos lá. As 5 principais causas das desregulações hormonais, a primeira é o açúcar. Então, a resistência insulínica, o excesso de açúcar no sangue, ele é fundamental para que você tenha uma boa regulação dos seus hormônios. Por exemplo, muitas pessoas vão no médico e o médico pede, por exemplo, só um exame de glicemia ou uma hemoglobina glicada, que é a variação da sua glicemia nos últimos 3 meses. Que não necessariamente quer dizer que você realmente estava com a glicemia boa ou ruim. Porque isso é uma variação. Se num dia estava muito alto, no outro dia estava muito baixo, a média vai dar no meio e aí vai estar tudo certo. E não está tudo certo. Então, quando o médico só pede a hemoglobina glicada ou ele só pede a glicemia, ele não está vendo nada sobre a insulina. Concordam comigo? Então, é muito importante que o médico peça a insulina e que ele principalmente peça uma curva insulinêmica, pelo menos na primeira consulta, que é o que eu faço. Por quê? Porque essa curva insulinêmica vai mostrar qual é a sua capacidade de lidar com aquela glicose e qual é a sua capacidade de produzir insulina e quanto tempo essa insulina permanece no seu corpo. Porque não adianta você ter um excesso de glicose, então você faz uma prova com a glicose, come alguma coisa que tenha que se transforma em glicose, um amido qualquer, e depois de 2 horas a sua insulina está lá em cima, porque você realmente tem resistência insulínica. Então, a gente, através da curva de insulina, a gente acaba vendo isso, acaba diagnosticando isso e acaba entendendo que muitas vezes, muitos sintomas dos pacientes estão relacionados com a resistência insulínica. E a resistência insulínica não se faz diagnóstico só com a insulina de jejum. A gente deve e precisa fazer pelo menos uma vez uma curva de insulina. Gabi, pego muito insulina alta porque é o mal da sociedade. Todas as doenças, incluindo câncer, estão relacionadas com hiperinsulinemia. Se a gente der um Google e colocar hiperinsulinemia, hyperinsulinemia e câncer, coloquem isso no Google acadêmico, vocês vão ver que tem dezenas de centenas de milhares de trabalhos. Com câncer, com doença autoimune, com doenças inflamatórias, com doença cardiovascular, tudo está relacionado com a hiperinsulinemia. Tudo. Então, assim, ó, a hiperinsulinemia ou a resistência insulínica, ela tá relacionada também com a sua baixa hormonal. Por esses fatores que eu falei, por toda essa questão da atividade das enzimas, por essa questão de que a insulina alta também vai prejudicar você formar os hormônios, a gente vai falar sobre essa outra causa daqui a pouco. Então, a primeira causa é a resistência insulínica. A segunda causa que eu acho muito importante é a disfunção do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. A gente chama isso de eixo HPA. Ou o eixo das suprarrenais, das adrenais, tá? Então, o que acontece? O cortisol alto, ele faz, então, esse cortisol alto ou cortisol baixo também faz uma desregulação dos outros hormônios. Isso é muito importante que você entenda. Por quê? Porque muitas vezes há a síndrome do sequestro da pregnenolona. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas isso acontece bastante. De onde é que vem os nossos hormônios? Os nossos hormônios, eles vêm todos do colesterol. Se você não sabia, parabéns, chegou agora, um grande abraço, felicidades, mas todos os nossos hormônios vêm do nosso colesterol. Então, se você está procurando seu colesterol ficar em 20, ficar em 30, porque o seu cardiologista disse que quanto mais baixo, melhor, eu tenho uma coisa para lhe dizer, sinto muito, você vai sofrer a curto, médio e longo prazo em função também da sua atividade hormonal. Todos os seus hormônios vêm do colesterol. Todos. A testosterona, o estrogênio, a progesterona, o DEA, o cortisol, a aldosterona. Então, o que regula a sua pressão, o que regula o seu estresse, o que regula a sua atividade sexual, a sua fertilidade, tudo vem do colesterol. Então, 60% do colesterol vem de biossíntese, a gente consegue fazer síntese. E 40% vem da dieta. Então, se você não tiver uma dieta adequada, com gorduras boas, com colesterol de qualidade, sabe o que vai acontecer? Os seus hormônios vão ficar no pé. E aí, o que acontece? O que é a síndrome de sequestro da pregnenolona? O colesterol é o pai de todos os hormônios. É a matéria-prima. É o tijolo da parede. A parede não é composta só de tijolo. A parede é composta de tijolo, de areia, de cimento, de água. Ela tem um monte de componentes para fazer uma parede. Ninguém faz uma parede só com tijolo. Concordam comigo?
Se a parede não é feita só de tijolo, a gente precisa de matéria-prima. E a matéria-prima dos nossos hormônios todos é de colesterol. Então, o que acontece? O colesterol, ele vai se transformar, para fazer essa transformação, ele precisa de muita energia. O ATP, que é a nossa moeda energética, ele é muito utilizado nessa conversão de colesterol para pregnenolona. E a pregnenolona, ela é o pai de todos os hormônios, dos nossos hormônios também, transforma em DEA, transforma em cortisol, transforma em aldosterona. Quando você está muito estressado, quando você não consegue regular o seu estresse, quando você não consegue lidar bem com traumas, quando você não consegue lidar bem no seu trabalho, na sua família, na sua casa, no seu círculo social, com você mesmo, o que acontece? Você precisa da produção de cortisol. Precisa. O cortisol é o hormônio mais importante do nosso corpo, é o último hormônio que acaba. O cortisol é o hormônio da vida. Então, o que acontece? Ele vai destinar essa pregnenolona para a formação de cortisol. Ele vai roubar para o cortisol. E não vai sobrar para quem? Não vai sobrar para os seus hormônios sexuais. Então, não vai sobrar para testo, não vai sobrar para o estrogênio. Porque o nosso corpo, ele quer estar vivo. Ele não quer reproduzir. A coisa mais importante é estar vivo. É para o cortisol. Ele não quer saber de reproduzir se a gente precisar de cortisol. Então, essa pregnenolona vai toda para o cortisol e não sobra para os seus hormônios sexuais. Não sobra para a sua aldosterona para regular os seus níveis de pressão. Então, o que acontece? O paciente começa a ficar hipertenso, o paciente começa a ter disfunção sexual, começa a ter infertilidade. Por quê? Porque o seu estresse está high, o seu estresse está lá no topo, o seu estresse está super alto. Então, o que acontece? Essa pregnenolona, ela é sequestrada para lá. E aí você vai no médico, o médico vê o DEA abaixo e diz assim, vamos repor uma pregnenolona. Só que o que vai acontecer? Aquela pregnenolona, ela não vai para os seus hormônios sexuais. Aquela pregnenolona, ela vai direto para o cortisol, para aumentar mais ainda o seu cortisol. Então você tem que tratar a causa. Se a causa do aumento do cortisol é a sua dificuldade de regulação do estresse, o que a gente vai fazer? A gente vai tratar o estresse, vai tratar a ansiedade, vai tratar o estresse, vai tratar alguma depressão, vai fazer com que você tenha melhor estilo de vida para lidar com esse estresse. Vai fazer prática de atividade física, vai fazer uma meditação, vai fazer 5 minutos na natureza, botar o pezinho na terra, pegar um sol, vai dormir melhor, vai fazer com que você consiga ter uma baixa do cortisol. E aí sim você vai conseguir melhorar toda a sua cascata hormonal. Porque o cortisol vai sair de precisar tanto de cortisol, a pregnenolona vai continuar existindo, porque você vai continuar comendo colesterol de qualidade, e aí você vai conseguir regular a sua cascata hormonal, tratando a causa e não a consequência. Então isso é fundamental, isso é muito importante que você entenda que não adianta repor hormônio se você nem sabe o que está fazendo. Muita gente repõe hormônio em dose alta. Muita gente. Isso é um crime. Sabe por quê? Porque também existe uma questão de feedback para os receptores. Então, você pode ver pelo cortisol. A nossa colega colocou exatamente isso. Ela colocou assim, eu tenho artrite reumatoide. A artrite reumatoide é uma doença clássica do uso de corticoide para controle de sintomas. Só que o que acontece? O cortisol, que é esse hormônio que está sendo dado, que é o hormônio sintético, enfim, que é o cortisol, dexametasona, enfim, todos esses corticoides aí que são utilizados dentro da prednisona, que são utilizados dentro da artrite reumatoide, o que eles fazem? O paciente vai aumentando a dose. Por quê? Porque vai fazendo sensibilização dos receptores. Então o receptor, além de ver aquele hormônio que não é da pessoa, vai diminuindo a sua sensibilidade àquele hormônio, então você precisa cada vez de doses maiores. Então as pessoas dizem, porque reposição hormonal não adianta, porque não é bom fazer reposição hormonal, porque o paciente... Por quê? Porque existe essa questão do feedback negativo. Não só a nível de hipotálamo e hipófise, mas também de receptores periféricos. Os receptores ficam menos sensibilizados ao uso crônico dos hormônios. Então, é muito complexo, é uma rede muito grande. E você precisa entender que você precisa ter alguém que entenda do que está fazendo. Hoje tem uma corrente muito grande de médicos que faz reposição hormonal de altas doses. E isso não é medicina integrativa. Anote aí. Medicina integrativa não faz reposição hormonal quando não se precisa.
Quem faz reposição hormonal de cara é porque não faz medicina integrativa. Isso não é médico integrativo. Médico integrativo não faz reposição hormonal na primeira consulta. É difícil, né? É difícil ouvir isso, mas é verdade. Então, assim, nossa, muita gente falou muita coisa, eu me perdi aqui. Vamos lá. Eu vou continuar. Então, eu falei 5, eu só falei 2 até agora. Resistência insulínica e eixo HPA. Vamos lá, vamos dar um oi aqui pra todo mundo. Estão gostando da live, pessoal? Eu tinha gordura no fígado, mas curei em 10 meses. Agradeço ao bom. Ó, ela não é minha paciente, mas curou. Eu tenho vários pacientes que curaram. Quando eu consigo colocar, eu sempre coloco nos stories. Insulina alta com glicemia de jejum e hemoglobina glicada ditas normais. Perfeito. Ó, a Nancy é médica. Aline. Oi, Aline, querida. Bruna. Bruna nunca mais apareceu no consultório. Minha paciente. Doutora Gabi, tudo jóia. Eu consultei com a ginecologista e ela me receitou hormônios bioidênticos. No entanto, estou no 6º dia e senti uma dor no útero. Desculpa. Desculpa. Aí parei pra ver se... para a dor. Então, assim, isso pode ser dose alta. Então, a ginecologista, ela pode dar o hormônio... A gente sempre começa, dentro da integrativa, a gente sempre começa com dose muito baixa. Isso é uma máxima dentro da reposição hormonal, dentro da medicina integrativa. Se você começa com dose muito alta, é porque esse médico não é integrativo. Ela diz que pode ser infecção urinária, vou fazer exames. Se foi vaginal, pode ser, porque pode ter contaminação do creme. Eu já tive isso com umas 5, 6 pacientes. Os pacientes vão utilizar reposição, não querem reposição transdérmica, querem reposição intravaginal. A gente utiliza o creme intravaginal porque pode ser uma via de administração, tá? E a manipulação desse creme tem alguma coisa e essa paciente faz infecção. Eu já tive uns 5, 6 casos assim por manipulação de creme. O creme é mal manipulado, a farmácia de manipulação fez mal manipulado o creme. Vai ser sequestrada também. Não sei o que a Aline disse, mas desculpa, Aline. A dor parou agora que parei o hormônio. Agora volta na médica, querida Alexandra, pra reduzir a dose ou marca uma consulta com outro médico também, que entenda mais em relação à reposição. Via oral transdérmica, isso aí, ela já repôs. Só progesterona que é em cápsula, que é a progesterona micronizada, que é o que a gente passa. Então a gente passa estradiol, estriol transdérmico, e a gente acaba passando a progesterona micronizada ou faz os dois no mesmo creme, também não tem problema nenhum, bem tranquilo, né? Que pacientes que não estão na menopausa, a gente faz os 2 ciclos, né? Então 15 dias um, 15 dias outro. Pacientes que estão na menopausa dá pra fazer 30 dias no mesmo ciclo. Verdade. O melhor de todos são os hormônios via transdérmico, creme em doses corretas do cada paciente conforme exames RT transdérmica é vida, viu? A Cris falou. Quer tratar consequências apenas. Perfeito, isso mesmo. Pode tomar maca peruana por conta própria? Até pode, mas é gastar dinheiro. Maca peruana não adianta quase nada. Isso tem que ver com a alopecia androgenética. Sim, a alopecia androgenética é uma doença autoimune, né? Então, a alopecia androgenética, sim, tem muita coisa a ver. A Cris falou, maca peruana, rege da colanidina é ótima. Assim, ó, se não mudar o estilo de vida, tu pode tomar maca, tríbulos, o que for. Sabe o que vai acontecer? Você vai perder o dinheiro, ainda mais na coloranidina, que é bem caro. Estou com ressecamento vaginal. Tem que consultar, tem que ver o que é. Isso aí provavelmente é DEA abaixo. DEA abaixo causa muita questão de ressecamento. Não só a vagina, olho, enfim. Às vezes é bom avaliar o DEA. Muita gente colocando. Entrei na menopausa com 44, hoje tenho 53. Então você começou com uma dose muito alta. Olha só a janela de oportunidade. Primeiro você entrou na menopausa super jovem, 44 anos é muito jovem. E você começou com 53, você perdeu a janela, são 9 anos, tá? Então você tá quase perdendo a janela. Para pacientes assim, a gente tem que repor o mínimo possível. Tem que começar com o mínimo. Por quê? Porque tá há 9 anos sem ter hormônio, tá há 9 anos com 0 hormônio. Então a gente tem que começar numa dose a mínima possível. Então a gente começa, progesterona a gente tem de 100 a micronizada, 200 e 300, às vezes a gente pode começar com 50 da micronizada, pode começar com 10 de um gel, 20 de um gel, uma coisa muito pequena. E o estrogênio, às vezes a gente usa 0,5, 0,25, que são doses muito, muito baixas do gel,
tá? Por quê? Porque essa mulher tá um tempão sem hormônio. Aí você vai dar 100, 200 de progesterona, você vai dar 1 miligrama de estriol, de estradiol. Não tem como. Não tem como. Vai dar problema, vai sangrar, vai ter dor, porque é um estímulo. É um estímulo. A paciente não tem condição de receber aquela dose toda de hormônio depois de 9 anos sem hormônio. Sim, tem razão. Obrigada, doutora. Bom dia, feliz abraços. Querido. Adoro quando as pessoas mandam um feliz dia. Entendi, vou pedir pra ela diminuir. Exatamente, meu amor. Não tem que pedir, tu tem que chegar pra ela e dizer, doutora, eu fiquei 9 anos sem. Doutora, eu senti essa questão de dor, então eu tive uma dor embaixo do ventre, provavelmente foi um estímulo a mais em relação aos hormônios. Você tem que falar assim, pessoal, assim, ó, não tem mais espaço pra você ir no médico e você não argumentar e não fazer perguntas. Se o médico não responde perguntas, você sai porta fora e vai em outro. O médico, ele tá ali pra responder pergunta, o médico, ele tem que ler, e se ele não souber, ele tem que dizer, ó, vamos procurar aqui. Eu já fiz várias vezes isso, eu vou na internet, tem um computador na frente. Eu fui num colega, o Rafael, né, que é o dentista que eu fui esse final de semana, um guri maravilhoso, assim, pensa em dentista bacana, pensa uma pessoa estudiosa, pensa uma pessoa que realmente está trazendo ciência para dentro da odontologia, é o Rafael Garcia. Se vocês não seguem, sigam ele, por favor, porque ele é maravilhoso. E aí é bem legal, eu não tinha pensado nisso, né, porque assim, eu viro meu computador para o paciente olhar, e o Rafael colocou uma tela de computador, que aí o que ele vê no computador o paciente vê. Eu achei sensacional, vou fazer isso no meu consultório. Mas assim, é isso, tem que trazer o paciente para dentro da consulta, tem que tirar as dúvidas do paciente, tem que conversar com o paciente, tem que argumentar. E se não souber, eu nunca vou saber tudo, e eu não tenho nenhuma pretensão de saber. Você tem que dizer, ó, eu não sei, mas eu vou pesquisar e eu vou te dizer. Ou ver ali na hora também, ó, vamos dar uma olhada no que tem de artigo, vamos dar uma pesquisada. Se a sua consulta demora meia hora, você não vai conseguir fazer isso. Se a sua consulta demora 1 hora, não vai conseguir isso. A sua consulta tem que demorar mais. O paciente tá ali. Ah, mas a consulta é cara. Exatamente por causa disso. Se fosse uma consulta barata, bom, você consulta pelo seu plano, tá tudo certo. Se você quer o mesmo atendimento que você teve até agora, continue fazendo as mesmas coisas que você tá fazendo. Então é bem interessante tu trazer isso, mostrar pro paciente, ter uma tela, mostrar, ó, tá acontecendo isso, aquilo. Acho sensacional. Deixa eu só botar pra carregar aqui que eu acho que vai cair. Deixa eu só ver se eu consigo botar pra carregar. Senão eu vou acabar a live e eu faço outra hora, tá, pessoal? Vocês me perdoem. Entrei na menopausa por esterectomia total. Tive câncer de colo de útero. Não pode. Aí você pode fazer uma suplementação que não seja suplementação hormonal. Você pode utilizar isoflavona de soja, a genisteína, a amora. Você pode usar... Deixa eu ver se eu consigo botar pra carregar. Não deu. Acho que agora vai dar. Deixa eu ver. Aí eu vou ter que segurar aqui. Tá bem. Bom, vamos continuar aqui. Mais um pouquinho e depois a gente continua uma outra hora, tá? Estão gostando da live, pessoal? Uma live bem legal, né? Eu precisava de outra opinião, assim como a sua. Estava pesquisando porque achei estranho se eu sentia essa dor quando menstruava. Exatamente, que legal, muito bom. Então, ó, já ajudamos mais uma pessoa hoje. Gratidão. Arrasou, por isso estou juntando dinheiro porque um pouquinho para passar com a doutora Gabi, querida. E paguei cara a beça, 580 junto com a bioimpedância e mais 1.000 de suplementos e hormônios. Vai sentindo dor, tô triste com isso. Pois é, então é isso, assim, você precisa confiar no médico, o médico precisa ter essa noção para que você consiga fazer melhor o tratamento. Ontem, até uma das pacientes que eu atendi, eu atendo 4, 5 pacientes no máximo por dia, né? Quem me conhece sabe disso. E aí uma das pacientes perguntou, a senhora passa muita suplementação? Eu falei, não passo nada, eu passo muito pouco. Por quê? Porque eu aprendi, através da ortomolecular, da gente fazer essa reposição, principalmente com o que está faltando naquele momento, através de vitaminas e minerais. Então, suplementação cara, claro que tem uma receita ou outra, mas não é o habitual. A gente tem que fazer o básico com o mínimo. Então, assim, é muito individual. A suplementação, muitas vezes, ela é cara nos primeiros tempos e depois a gente acaba... Mas os hormônios, às vezes, são caros, dependendo de onde você vai falar.
Eu moro em Portugal, preciso consultar urgentemente. Meu Deus, quando puder, agenda consulta do Dr. Gabi. Tá bem. Eu tenho insuficiência renal, você daria para fazer o tratamento com você? Não é dos rins das outras. Não entendi isso aqui. Insuficiência renal, se não faz diálise, dá para consultar bem tranquilo, assim. A gente faz um cálculo bem bacana em relação à suplementação, enfim. Agora, eu tenho pacientes que têm doença renal crônica sem estar em hemodiálise, tá? O paciente sem hemodiálise, eu sempre oriento que consulte muito com o nefrologista, e tem nefrologistas que realmente entendem um pouco mais de alimentação, e aí eu acabo passando. Porque o paciente... o renal crônico, ele precisa muito ajuste fino, né? Ajuste fino, às vezes, uma vez a duas por semana. Então, esse paciente não é um paciente foco meu. O meu paciente foco é um paciente que quer mudar o estilo de vida, tem uma doença já instaurada, mas uma doença que possa ter realmente uma perspectiva de melhora. O paciente renal crônico que faz hemodiálise, ele não tem. Ele perdeu o rim, ele perdeu. Não tem como retornar, só com um transplante. Então, esses pacientes, eles precisam do ajuste muito mais fino. E aí tem toda a questão da agenda, que às vezes eu não tenho. Então, tem que ter, esse paciente sempre tem que estar, o médico tem que estar sempre disponível para esse paciente. Então, o paciente renal crônico não é o meu foco, né? Mas o paciente que tem doença renal crônica, ele sim pode marcar e deve marcar consulta, né? Vamos continuar. Foram 2 meses. De toda forma, não tem a grana para achar um ginecologista que entendesse tipo idênticos. Mas esse não entendeu, meu amor. Vejam pessoas que não... Vou dar uma dica, tá? Vejam pessoas que não trabalhem e falem só sobre reposição hormonal. Vejam pessoas que trabalhem com medicina integrativa. O cara que só foca, o médico que só foca em reposição hormonal, ele vai te dar uma dose mais alta e você vai acabar se prejudicando. Tem um curso aí que faz para médicos, que é um curso que é só sobre hormônio, que ele só foca em reposição hormonal. Então, esses médicos que fizeram esse curso são os médicos que só focam em reposição hormonal. Não são médicos integrativos. Engana-se você. Tá? Médico integrativo é médico que realmente entende dos processos. Disfunção mitocondrial, aumento do estresse oxidativo, inflamação crônica, disbiose, permeabilidade do intestino. Ele vai mapeando tudo isso. Qual é o seu grau? Resistência insulínica. Então, isso é um médico integrativo. Médico que só fala de hormônio ou na internet ou na consulta, enfim, ele não é médico integrativo. Não é. O médico integrativo, ele olha você e diz, ó, você vai estar com resistência insulínica, a gente tem um aumento de estresse oxidativo, a gente tem uma inflamação crônica de baixo grau, a gente tem que olhar esses dentes, a gente tem que fazer um tratamento do seu intestino, você tá com desbiose, você tá com leaky gut, você tá com SIBO, você tá... Esse é o médico integrativo, tá bem? Nossa, quanta coisa. Ouvi dizer que a progesterona também transdérmica junto com os outros. Pode ser, foi o que eu falei. Não só a micronizada. Você pode manipular os dois, principalmente se você estiver na menopausa. Bom, o que mais que eu tava falando? Eu tinha anotado aqui o que eu tava falando e me esqueci. Outra coisa que influencia na questão do intestino, na questão dos hormônios, é o intestino. Então, assim, se você tem uma desbiose, por exemplo, se você tem um desequilíbrio da sua microbiota intestinal, então se você tem um problema em relação ao seu intestino, não só a absorção dos nutrientes, mas também a todo esse equilíbrio das bactérias intestinais, se você tem aumento da permeabilidade, ou síndrome supercrescimento bacteriano, ou até supercrescimento fúngico, isso vai prejudicar a sua regulação hormonal. Por exemplo, pacientes que têm desbiose podem ter aumento da beta-glucuronidase, que é uma enzima que faz a conversão, essa conversão, essa conjugação dos hormônios a nível hepático. Então, ela consegue fazer com que a gente consiga o excesso de hormônio eliminar do nosso corpo. E se você tem excesso dessa enzima a nível intestinal, que é produzido pelas bactérias intestinais, você não consegue fazer essa desintoxicação dos hormônios, principalmente do estrogênio. Então, você pode acumular frações do estrogênio. A gente tem 3 frações, até que a gente faz um exame que chama Estronex, né? Que é um exame para pacientes que têm câncer de mama, para a gente ver quais são as frações de estrogênio que a gente tem aumentado e que são proliferativas. Então, a gente tem a 2, a 4, a 16.
essas frações elas podem estar aumentadas e isso pode provocar não só uma predominância estrogênica, como também proliferação de células que a gente não gostaria, aumentando o risco de câncer de mama, enfim. Então, assim, isso é muito importante. Você pode estar com desregulação do seu sistema hormonal por um problema da desbiose, por um problema intestinal. E muitas vezes os médicos nem falam isso, eles nem percebem isso. Aumento da glucuronidase também se dá por excesso de celulose na dieta e de excesso de açúcar também. Então, se você come muitas folhosas e você não tem capacidade de fazer essa questão da digestibilidade, você pode fazer com que bactérias que não são tão boas, bactérias ruminantes, aumentem a produção de beta-glucuronidase. E também o excesso de açúcar, porque por exemplo, o etanol, né, ele faz aumento da beta-glucuronidase. O açúcar também faz aumento da beta-glucuronidase. Então você tem aumento dessa enzima por vários mecanismos. E isso faz com que você diminua a conjugação a nível hepático e principalmente com essa desconjugação, você faça aumento do estrogênio no corpo. Então toda a desregulação pode ser em função dessa disbiose. Tenho 70 mofo das castanhas. Nancy, eu tô preparando um post sobre mofo. Eu tava lendo aqui, vou até te mostrar. Deixa eu ver aqui, ó. Ai, não sei se eu tenho aqui. Deixa eu só ver aqui, Nancy, vou te mostrar. Coloque as suas perguntas aí, daqui a pouco a gente... Peraí, deixa eu ver se eu abro aqui. Minha internet não tá boa, não, por isso que eu demorei pra... Minha internet não tá nada boa hoje. Não deu aqui, não sei. Eu tentei abrir, mas não consegui. Abri aqui. Eu tava fazendo um resumo, ó. Alimentos para a doença do mofo. O que você deve comer e o que você deve evitar. Eu tava fazendo esse resumo ontem. Então, a exposição do mofo, né, que as pessoas não falam sobre a exposição fúngica, ela tá muito relacionada com muitas doenças. Então, quais são os alimentos que você deve comer? Então, e quais são os alimentos que você deve evitar para melhorar a questão fúngica no seu corpo. O primeiro dado que eu tinha escrito aqui, ó, pesquisas indicam que 45% das casas são afetadas por mofo e por umidade persistente. Então, você sabia disso? Então, se na sua casa você não tem um pé direito alto, se você não tem luz solar direta, se alguma parte da sua casa tem às vezes uma parede do outro lado que não consegue entrar, ou até a ventilação não é boa, se você não tem janela dos dois lados, só tem janela num lado, e não tem ventilação, não tem ar corrente, tudo isso aumenta a quantidade de mofo na sua casa. E o mofo, ele é extremamente contribuinte para muitas doenças, e as pessoas nem têm ideia disso. Então, ela colocou o mofo das castanhas. Eu vou falar sobre isso. Desbiose se descobre por exames, sim. A gente tem exames coprológicos, é o exame que a gente mais pede, que faz sim o diagnóstico, mas a gente tem outros tipos de diagnóstico que a gente consegue também fazer e entender que esse paciente está com uma desbiose, um desequilíbrio da microbiota intestinal. Tenho 71 anos, tomo Libian há mais de 20 anos. Pode ser prejudicial? Pode. Todo hormônio sintético é extremamente prejudicial. O Libian, vamos ver aqui. Pode sim. Libian. É a tibolona, né? Que é um... Eu não uso tibolona. Deixa eu ver aqui. Um PubMed sobre tibolona. Vamos botar aqui pra gente ver. É assim que eu faço no consultório, pessoal. Vamos botar PubMed tibolona. Faz horas que eu não leio sobre tibolona. Tibolona. Aqui, ó. Deixa eu só botar aqui. Vou mostrar pra vocês. Ó, tibolona no PubMed, a gente tem 1.197 nesse momento, tá? A gente tem trabalho desde 1980. Nossa, tem bastante coisa. Uma intervenção terapêutica, eles falam muito da reposição hormonal. Tibolona é um hormônio sintético, tá? É a conjugação, né? Meta-análise, vamos ver essa meta-análise aqui, 2022, ó.
O tratamento com tibolona tem efeitos favoráveis na obesidade, pressão arterial e inflamação, uma meta-análise de 2022. O tratamento com tibolona na pós-menopausa aumentou o IMC e a PCR. Então, para vocês terem ideia, que a tibolona pode aumentar sim a inflamação e pode aumentar IMC, né, que é o índice de massa corpórea. Deu 0,03 o P, aumentou, eles fazem o cálculo por quilo por metro quadrado, e esse trabalho mostrou também o aumento da PCR, 0,01, aumentou a PCR em quase 0,5, que é muito esse aumento de PCR. Então, os hormônios sintéticos, sim, são ruins, né, para o tratamento da menopausa. Então, acho que seria bem adequado você reconsultar, né? Como castanhas estou diminuindo por causa disso. Esse mofo vai ser bom, hein? Do mofo vai ser bem legal. Ó, o Bruno entrou. Bruno é um querido. Sigam ele também, um médico maravilhoso. Alimentação baseada em carnes, ovos e muita água, sal integral, mínimo de carbo. Não precisa ser mínimo de carbo, Cris, tá? Se você não tem resistência insulínica, é palho. Parede que a gente vai deixando. É, exatamente, a Nancy falou tudo. É a parede que a gente vai deixando. Então é aquela parede que tá mofada, que a gente não liga, que a gente vê que tá infiltrando, que a gente não tá nem aí, que tu vê que tem uma rachadura, que aquela parede é a parede do mofo. E aquilo ali pode estar causando, sim, muita influência na sua saúde. Uma outra coisa que pode estar causando é a energia telúrica. Coloquem no Google, energia telúrica, e vocês vão entender quão é importante saber como é a casa que vocês estão morando. Se tem alguma energia telúrica, isso pode influenciar diretamente na sua saúde. Quem quiser saber mais sobre energia telúrica, tem uma pessoa que faz todo o estudo da energia telúrica da sua casa. Eu fiz na minha casa, eu fiz no meu consultório, e é muito bacana. Na verdade, o Padre Hugo, eu passo o contato. Se alguém quiser o contato do Padre Hugo para fazer o estudo da energia telúrica da sua casa, ou daqui a pouco do seu negócio, se você está com dificuldade no seu negócio e pode achar que tem alguma dificuldade em relação... eu não sei se vocês já ouviram falar. Tem um lugar lá que tudo que colocam lá, tipo qualquer loja, qualquer empreendimento, qualquer coisa que abram naquele lugar dá errado. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Isso é energia telúrica. E existem maneiras da gente melhorar a energia telúrica da nossa casa, do nosso local onde a gente passa, da sala onde você trabalha. Existem maneiras de melhorar isso. E o Padre Hugo faz todo um estudo da energia telúrica através da radiestesia. Tem que acreditar, né? E ele realmente modifica essa energia, e isso é muito interessante. Se vocês quiserem, peçam no direct que eu passo o contato do Padre Hugo. Meu marido está com alumínio sérico em 100, foi recomendado suco verde, muita verdura cozida, além de castanhas, mas estou com receio. Ele tem que consultar, Gisele, isso aí é muito grave, tá? Alumínio de 100 é extremamente grave e ele pode vir a ter muitas consequências, se ele já deve estar tendo na saúde dele. Quem segue o Dr. Gabi, presta atenção nas lives, aprende muito. Generosa paciente. Querida. Mas, doutora, onde podemos pesquisar quais os melhores carbos? Os carbos da natureza, meu amor. O que é carbo da natureza? O que tá na natureza. Mandioca, batata, beterraba, cenoura, banana, fruta, tudo é carbo. E carbo bom. Isso é dieta paleo. A dieta paleo é a melhor dieta que tem, se você não tem resistência insulínica. O processo, tá. Vamos lá. Mesma coisa, ó. Tratar a causa. Sofro muito TP, mudança de humor e vontade de sumir. Tratar a causa. Tire primeiro os alimentos inflamatórios. Trate seu intestino. Controle sua resistência insulínica. Melhore o seu eixo HPA. Então, a questão do cortisol. Eu tava falando as 5 coisas. Dieta paleo, exatamente. Qual whey não tem caseína? Os wheys que não são de leite. O que mais que eu ia falar? Eu ia falar as 5 causas da desregulação hormonal. Então, a primeira é a resistência insulínica. A segunda está relacionada com o eixo HPA. A terceira está relacionada ao intestino. A quarta está relacionada à desintoxicação hepática. Então, se você tem um fígado que não tá bom, que não tá funcionando bem, você tem TJ e TGP tocada, você tem aumento da gama-GT, você tem aumento de fosfatase alcalina, você tem uma ferritina mais alta, você tem um fígado com esteatose, o seu fígado não tá funcionando bem, você não tá conseguindo fazer desintoxicação do seu corpo.
Se você não tá conseguindo, não só a questão do seu fígado, mas a sua vesícula biliar tem que estar funcionando bem também. É um conjunto. A vesícula descansa sobre o leito hepático. Então, a vesícula biliar, ela é muito juntinha com o fígado. Então, a gente precisa ter uma boa regulação dos ácidos biliares, da questão hepática. Então, isso tudo é importante para o processo de desintoxicação. Se você não está conseguindo, você pode sim estar com desregulação hormonal por dificuldade em desintoxicação hepática. Então, se seu fígado está sobrecarregado, você vai ter desregulação hormonal. E a quinta coisa que a gente tem que falar, não menos importante, é a inflamação. E a inflamação está diretamente relacionada com os ácidos graxos. Então, a regulação através dos seus, da sua relação, dos seus ômega 3 e dos seus ômega 6, é muito importante para a sua regulação hormonal. Todo paciente que tem desregulação hormonal, ele deve fazer uso de bons ômega 3. Essa relação EPA-DHA, CLA, está muito direcionada e muito bem hoje sabida, que está completamente relacionada com os seus níveis hormonais. Então, é importante repor ômega? É importante. Qual ômega? Não sei. Então, eu sempre faço ciclos, principalmente mulheres para menopausa. A gente tem o óleo de linhaça dourado, que é uma fonte. Então, você pode usar até 3, 4 meses. Mais que isso não deve ser utilizado, o óleo de linhaça. Você pode utilizar o ômega ou com predominância de EPA, ou com predominância de DHA, ou com metade-metade, dependendo do seu caso. Para pacientes que querem ter uma questão mais relacionada com a fertilidade, enfim, o DHA talvez seja um pouco mais interessante. Pacientes que queiram que têm algumas questões mais relacionadas com o sistema osteomuscular, enfim, o EPA talvez seja, até para uma questão mais cardiovascular, o EPA talvez seja mais interessante. Tem o óleo de crio, que eu acho que se você tem condição, tome 1 mês, 2, também faça esse ciclo, né? Não use sempre o mesmo ômega 3, tá? Você deve fazer, se você é mulher, você tá na menopausa, essa é uma das formas, através da medicina integrativa, que a gente melhora as questões hormonais também, com a reposição de ômega 3 nas mais diversas e mais variadas formas. Então, a regulação dos ácidos graxos, a inflamação, a questão de desintoxicação hepática do fígado, vesícula biliar, a questão do intestino, da desbiose, a questão do eixo HPA, do seu cortisol, e a questão da sua resistência insulínica. Isso são 5 pilares para a gente melhorar a questão hormonal. Então, se você quer saber melhor sobre a sua regulação hormonal, quer regular melhor, comece com esses 5 passos. Isso para menopausa, para pré-menopausa, para TPM, para fertilidade, para baixa de libido, para qualquer coisa. Esses são os 5 pilares que você deve trabalhar e que o médico integrativo deve trabalhar também. Tá bem? Dieta paleo, querido. Bom, acho que era isso, pessoal. Não sei se ficou com alguma dúvida. Para quem não tem vesícula, algo para melhorar a digestão? Repor ácidos biliares e repor enzimas digestivas. E comer gordura. Tratamento para limpar. Não sei o que é para limpar. Limpar o que, meu amor? Deixa eu ver aqui. Muita gente entrando. Poderia falar um pouco sobre o tratamento para eliminar alumínio. Isso aí dá uma outra live, querido. Isso aí tem que consultar com o médico integrativo, tá? A gente pode limpar alumínio através de diversas formas. A gente pode fazer forma injetável, a gente pode fazer através da homotoxicologia, da homeopatia, dos frequenciais. A gente pode limpar alumínio até com medicação que tem na farmácia normal, né? Hoje a gente já tem alguns, né? Enfim, isso aí tem que ver o caso. A gente não pode falar isso assim de pronto, porque senão as pessoas... O que eu falei outro dia? Eu não sei o que eu falei, que a pessoa entendeu. A pessoa disse, a senhora falou tal coisa. Eu falei, olha, mas não é bem assim, né? Porque não dá pra falar o X, porque as pessoas, às vezes, elas não conseguem um pouco a mais, né? Se tu fala X, você não pode comer grão. Aí ninguém pode comer grão, como se grão fosse a última. E não é assim. O que a gente fala é um en passant. O que a gente fala é um geral. Mas o geral não serve pra você, querido. Entende? No geral não é... Uma coisa é você ter resistência insulínica, outra coisa é você ter nascido no Rio Grande do Sul, outra coisa é a sua mãe ter tido câncer de alguma coisa. As pessoas são diferentes. O que a gente fala é o geral, mas que o geral tem que ser sempre adaptado à sua individualidade. Senão não é medicina integrativa. Medicina integrativa é individualidade. Medicina integrativa é respeitar você do jeito que você é.
a sua história, a sua essência, as suas experiências. Isso é medicina integrativa. E a partir daí fazer uma linha de tratamento. Tá bem? Ficaram muitas perguntas. Ó, frutas e verduras podem realmente atrapalhar na absorção de alguns nutrientes. Pessoal, não é assim, pessoal, que funciona, né? Depende, né? Como é que você vai comer essa fruta? Como é que você vai comer legumes e verduras? É ótimo, né? As pessoas não podem achar que agora fruta e verdura faz mal. Ó, outra pergunta. Intolerância à lactose, zero consumo de laticínios. Substituição para repor nutrientes. Quais são os nutrientes do leite? Eu não tô sabendo. Pessoal, quais são os nutrientes do leite? Vou até anotar aqui. Nutrientes do leite. Não tem, querido, não tem. Leite tá tudo certo. Se ficar sem leite, tá tudo certo. O cálcio não vem do leite. Sinto lhe dizer, desculpa. Ferro não vem do feijão. Tá tudo certo, tá? Então, repor nutrientes. Você não precisa de leite, então não vai repor nenhum nutriente, querida. Tá bem? Uma outra pergunta, ó. Menopausa, 59 anos, história familiar de câncer de mama. Fala que bio não funciona. Não é que não funcione, é que bio não dá. História familiar de câncer de mama, tem que ver que tipo de câncer é. Fazer um teste genético para ver se realmente você tem. Ver os seus níveis hormonais. Paciente que tem histórico familiar de câncer de mama não tem contraindicação à reposição hormonal. Pelo contrário, ela tem, na verdade, um histórico de câncer de mama. Câncer de mama tá relacionado com dieta, tá relacionado com estilo de vida, tá relacionado com o que você vem fazendo na sua vida. Ter um gene BRCA1 e 2 não quer dizer que você vai ter câncer de mama. Se você tá entendendo isso, você tá completamente enganado. Câncer hoje não é genético. O câncer está diretamente relacionado com o estilo de vida. Existem estudos com famílias com gene BRCA1 e 2 e que as famílias que têm um estilo de vida adequado, uma pessoa que dorme bem, que come bem, que suplementa bem, que controla o estresse, que tem atividades sociais, atividades que realmente melhoram a sua condição física, psíquica, mental, não tem câncer de mama com gene. Câncer não é genético. Se vocês ainda acham que câncer é genético, que qualquer doença é genética, vocês têm que voltar algumas casas no jogo da vida e começar a estudar de novo. Não existe câncer genético. O que existe é um estilo de vida que acordou aquele gene que você tem. Ponto. Se você não entendeu isso ainda, bom, aí a gente vai ter que jogar de novo. É aquilo que eu falo, volte algumas casas no jogo da vida. Porque você não está entendendo. O que faz as pessoas terem doenças autoimunes, o que faz as pessoas aumentarem o seu risco cardiovascular, o que faz as pessoas terem resistência insulínica, as pessoas serem obesas, as pessoas terem câncer, é o estilo de vida. É o estilo de vida, a intoxicação por metal pesado, intoxicação por parasita, o comprometimento hepático, a questão hormonal, a questão da resistência insulínica, a questão da inflamação crônica de baixo grau, a questão do estresse oxidativo, a questão da disfunção mitocondrial. Isso é medicina funcional, isso é medicina integrativa. É isso que eu falo todos os dias aqui. Então, assim, vocês têm que parar com essa história de que câncer de mama é genético. Câncer de mama não é genético. Você pode ter o gene e não desenvolver a doença. Depende do que você faz na sua vida. Levantar a bunda da cadeira e vai fazer alguma coisa. Se você esperar que as coisas caiam do céu, óbvio que vai vir um câncer se você tiver um gene. Se você continuar comendo a quantidade de açúcar que você come, se você continuar usando os óleos que você usa, se você continuar com glúten na sua dieta, se você continuar sedentário e não fazer atividade física, se você não se preocupar com o seu sono, você vai ter câncer. Isso é certo. São os gatilhos, o que conta é puxar os gatilhos. Perfeito, Rosane. A Rosane entendeu. Todas as doenças dependem do estilo de vida. Sim, todas as doenças dependem do estilo de vida. Feliz ou infelizmente, sinto lhe dizer.
Minha cunhada está sofrendo com depressão, está na menopausa e seu médico disse que os hormônios nem pensar porque a irmã morreu de câncer. Pelo amor de Deus. Ó, a Kátia Haranaka, eu não conheço ela, mas eu já vi vários pacientes me falando dos vídeos e eu acho que deve ser uma médica boa, porque realmente ela faz vídeos bacanas sobre medicina integrativa. Então vejam, tem vídeos, tem informação, marque uma consulta, é isso. Pessoal, gratidão, gratiluz, gratitude. Muito obrigada pelo carinho. Eu amo ver vocês aqui com esse monte de pergunta. Amo. Faço alimentação limpa, exercícios físicos. Só meu sono é ruim. O sono é ruim porque tá faltando alguma coisa. Se o sono é ruim, tem alguma coisa errada. Ninguém tem sono ruim a troco de nada. Se a alimentação é limpa e faz exercício físico, o intestino não tá absorvendo direito. Você tá com algum problema intestinal. Porque tá faltando a produção de serotonina durante o dia para melatonina no noturno. Então pense sempre nisso. Ah, eu tô fazendo dieta limpa e tô com sono ruim. Tá, alguma coisa tá errada. Você tá inflamado, você tá com aumento de estresse oxidativo, você tá com alguma disfunção mitocondrial, você tá com alguma coisa. É certo. Muito boa essa questão da Jandira. Faço alimentação e meu sono é ruim. O restante estou controlando tudo. Muito obrigada. Tem alguma coisa muito errada. Sem glúten, sem açúcar há anos. Tem alguma coisa muito errada. Tá faltando hormônio, tá faltando alguma coisa. Você não tá conseguindo. Mas a maioria se encosta na genética por preguiça. Perfeito, Nancy. Exatamente isso. Tenha um excelente dia. Deus abençoe. Obrigado, ótima live. Filhos que saem à noite, sono ruim. Plantão noturno, né, Nancy? Também faz um sono ruim. Beijo grande para todos vocês. Um excelente dia. Fiquem com Deus. Até a próxima.